As demências estão se tornando um pouco um problema de saúde pública. Por quê? Porque a expectativa de vida era muito curta. Basta lembrar o seguinte, no início do século XX, a expectativa de vida, mesmo nos países desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos, era 40 e poucos anos. Expectativa de vida. Claro, tinha pessoa que podia chegar a 100 anos, mas a expectativa de vida era assim. Ao longo do século XX e agora no século XXI, cada vez mais a expectativa de vida é mais longa. No Japão, na Escandinávia, chegar aos 80 anos já é banalidade, não é nada surpresa chegar aos 80 anos, 80 e 90 anos. Aqui entre nós, chegar aos 80, 90 não é motivo assim de alguma comemoração, porque a nossa expectativa de vida está em torno de 71, 72 anos nas cidades, no campo é um pouco menor. Mas o que acontece então? Como as demências são fruto de uma decadência da personalidade, como eu frisei bem, ela exige uma certa idade. Ninguém vai entrar em decadência de personalidade com 30 anos, com 40 anos. Normalmente a personalidade vai decair, normalmente, muito adiante. Como eu disse, nós podemos chegar aos 90 anos de idade inteiramente bem. O único problema que haveria, talvez, é a força física. Evidentemente, uma pessoa de 90 anos de idade não pode ter a força física de uma pessoa de 40, de 30. Mas mentalmente, o ser humano está apto a chegar aos 90 anos, ou até mais, inteiramente bem do seu ponto de vista mental. Mas, como eu acabei de dizer, as demências fazem com que essa decadência seja muito precoce, ou muito grave, ou muito violenta, né? Então, como a expectativa de vida está aumentando muito, as demências também estão aumentando muito. Aquilo que antes era uma raridade nos meios médicos, está ficando no dia a dia. Basta lembrar da doença de Alzheimer. Até alguns anos atrás, ninguém sabia dessa doença, só os médicos que sabiam que existia essa doença. Ela foi descrita para Alzheimer, daí o nome dela, no início do século XX. Mas era muito pouco diagnosticada, porque as pessoas viviam pouco. Viviam 40, 50, 60, e morriam de outras doenças. Logo não tinham chance, entre aspas, de ter Alzheimer. Mas agora não. Agora, se ele chega a 60 anos, aí todo bacanão, né? Aí o que acontece? Como a doença é uma doença dessa fase da vida, começam a aparecer os casos. Então nós estamos vendo que as demências estão se tornando um problema sério. Por isso que os médicos, não só psiquiatras e neurologistas, mas de maneira geral, têm que prestar atenção nisso. Porque o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Nós não temos ainda tratamento curativo de demência. Então, Alzheimer com outras demências, porque a Alzheimer não é a única demência, existem outras demências também. Nós não temos como curar, mas nós podemos fazer com que a evolução seja muito lenta. Existem medicamentos hoje em dia que fazem que a doença evolua lentamente, o que permite uma sobrevida melhor, com mais qualidade, com mais participação. Por exemplo, era tradicional que a doença de Alzheimer, uma vez instalada, a pessoa morreria 1, 2 anos depois. No máximo que ela pudesse, se fosse muito bem cuidada, chegar até 3 anos de doença. Hoje em dia, há paciente de Alzheimer com 10, 12 anos de doença já. Por quê? Porque os medicamentos minimizaram muito os sintomas. Não é possível curar, mas pelo menos os principais sintomas ficam muito diminuídos, o que permite que a pessoa viva, que participe da vida, que tenha algum prazer na vida. Infelizmente vai chegar um momento que não vai adiantar mais e a doença vai seguir o seu curso e a pessoa vai morrer. Mas enquanto isso não acontece, quanto mais tempo melhor, ela pode conviver com a sua família, participar da vida, usufruir da vida, ter prazer na vida. Então é importante que o diagnóstico seja precoce. E cada vez nós temos meios de fazer o diagnóstico precoce. Não só clínicos, quer dizer, uma boa entrevista, uma boa anamnese, ouvir bem o paciente, ouvir bem a sua família, como também um bom exame neurológico e um bom exame psiquiátrico, feito com cuidado, feito com rigor. Nós podemos detectar, não, está acontecendo alguma coisa. Então vamos iniciar logo um tratamento para que essa evolução seja a mais lenta possível. Isso se aplica à doença de Alzheimer, como eu falei. Mas também é uma outra demência muito comum, que é chamada demência vascular, chamada antigamente de arteriosclerose cerebral. Esse nome foi abandonado e se usa demência vascular. O que é que nós podemos fazer? Claro que essa é uma demência e, infelizmente, a evolução vai ser inexorável. Mas nós podemos melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa, controlando a pressão arterial, controlando diabetes, se for o caso, controlando a obesidade.
Então nós vamos fazer com que essa pessoa ainda seja útil durante muitos anos, que essa pessoa ainda se sinta participante da vida durante muitos anos. E isso, o diagnóstico precoce, é fundamental. Por isso que nas demências é fundamental que a gente perceba logo que ela está ocorrendo. Haverá oportunidade em outras aulas de falar mais sobre demência, mas basta lembrar o seguinte: um dos sintomas mais típicos iniciais é a perda da memória. Não é essa perda da memória que qualquer um de nós pode ter eventualmente, mas uma perda consistente da memória, uma perda permanente da memória, uma perda de memória que leva a consequências muito sérias para a pessoa, a perda da orientação dessa pessoa. Isso tem que ser percebido logo, para que a gente possa imediatamente agir contra as demências. Em aulas futuras, nós vamos estudar mais as demências, mas nesse momento que eu estou dando só os grandes grupos, isso é suficiente por enquanto.